Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas figuras tão importantes para o empreendedorismo moderno. Eu acho que poucas coisas, pessoal, é mais importante para o empreendedorismo moderno como aceitar o fato de que, da mesma forma, quando nós nascemos, nós já temos, muitas coisas pré-programadas, Afinal de contas, nós nascemos num país, da América Latina, no Ocidente, num país específico chamado Brasil. E você aí que me ouve pode estar me assistindo do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste. E aí, cada uma dessas regiões do país tem a sua cultura própria, não é verdade? E isso influencia, pessoal, demais as nossas ações. E no empreendedorismo, eu reconheço duas figuras muito importantes que eu quero mostrar aqui para que você entenda a diferença entre sonho e ilusão. Então eu quero falar dessas duas figuras para você. E em seguida eu quero explicar para você quais são as 4 motivações principais de uma pessoa quando ela quer virar empreendedora. Então vamos começar com as duas figuras que são ultramodernas para o empreendedorismo. A primeira figura que você precisa entender é que você precisa saber se você é um empresário ou um empreendedor. Não é a mesma coisa, porque para ser um empresário basta você entrar lá na junta comercial, hoje você faz até pela internet e você sai com um CNPJ, você sai com uma empresa no seu nome, você virou empresário. E aí eu te pergunto, o fato de você ter um CNPJ qualifica você como empreendedor? Não qualifica. Um empreendedor, você precisa entender que a grande diferença está já na palavra. Empresário como um substantivo, empreendedor como um verbo, pessoal. Verbo é ação. Então o empreendedor exige que você tenha uma ação, sobretudo uma ação de autoliderança. Você precisa ser um líder. E para ser um líder, tem que ter necessariamente pessoas que te sigam. E é muito difícil a gente ter pessoas que sigam a gente se elas não entenderem que dentro dessa liderança existe algo que a gente precisa conquistar, existe um propósito. E aí que entra essa segunda figura, que é a figura do intraempreendedor. Então quando você é um empresário, você monta uma empresa e você vai ter funcionários, colaboradores. No limite, você terá mensageiros. E o que qualifica você como um empreendedor é ter pessoas que te sigam. São mensageiros? Bom, um mensageiro é uma pessoa que fica feliz com resultados alheios. É basicamente aquela definição de algo que eu criei chamado mensageiro. São pessoas que se motivam, com resultados alheios. Então essa é a definição. Mas isso não significa que ele é um intraempreendedor, porque há uma outra característica. Para você ser intraempreendedor, você precisa ter aquele olhar de dono, senhor mensageiro. Senhor colaborador em todo o país que me assiste, senhor funcionário público ou não importa. Para você ter uma característica intraempreendedora, você precisa ter um espírito de equipe. Você precisa entender que existe um movimento espiritual que é diferente no intraempreendedor de um simples funcionário. É diferente. Você estar disposto a resolver coisas independente do seu cargo, independente da sua função. Você ter olhar de dono é pensar em sustentabilidade, pensar em como fazer mais com menos, pensar no outro, saber se colocar no lugar do outro, é ter esta empatia, Sobretudo, ter um estado de espírito que te coloca como uma única diferença entre o empreendedor e você, o intraempreendedor, é que um é o líder, tem o CNPJ e você não tem. Você empreendeu dentro da empresa de alguém. Isso é ser intraempreendedor. Essa figura moderníssima, tão necessária para a economia de hoje. Para uma economia digital, que valoriza menos a hierarquia. Não é que não há hierarquia, é que valoriza menos a hierarquia, respeita a hierarquia. Mas esse respeito à hierarquia está relacionado a você ter uma autoestima adequada para saber que você faz parte de um todo. Esse é o intraempreendedorismo, Então essas duas figuras muito importantes para o empreendedorismo moderno são as figuras necessárias para a gente entender a hierarquia dos desejos de empreender. O primeiro desejo, pessoal, de empreender, aquilo que nos motiva, assim como eu expliquei lá no começo do nosso vídeo, existem características que a gente tem como por desejo que fazem parte da locação, que fazem parte de onde você está, do país que você está,
da cultura que você recebeu. Então você não pode dizer que fez escolhas porque, não, eu faço essas escolhas porque é isso que realmente eu quero, porque eu sou essa pessoa. Você não vai conseguir provar isso pra mim, sabe por quê? Porque você não tem a real consciência daquilo que você realmente é e do que você realmente faz, porque tudo que você escolheu até hoje está baseado no local que você está. Porque nós somos o local onde nós estamos, fomos criados, a cultura que a gente recebeu, mais o nosso projeto. É isso que nós somos. Nós estamos instalados numa determinada cultura, numa determinada região e somos um projeto. A união dessas duas coisas é que faz a gente ter uma complementaridade, um ser humano melhor. É o lugar que você está, mais o seu projeto. Então, o primeiro desejo que está por trás dessas características, né, dessas pessoas, o primeiro desejo é o desejo de você empreender porque você quer o prazer. Por exemplo, você empreende com um desejo de, agora eu vou mandar na minha vida, né? Agora eu vou trabalhar no horário em que eu quiser. Já viram esse tipo de propaganda? Não, porque trabalhe de onde você estiver, trabalhe como você quiser, trabalhe quantas horas você quiser. Então, esse canto da sereia que muitas pessoas ouvem, levam essas pessoas a acreditar que empreender aumentará o prazer dela na vida. Agora ninguém manda mais em mim, né? Há uma certa soberba aí. Coitada dessas pessoas, né? Mal sabem elas que elas vão ter o pior patrão do mundo, que é o cliente. O cliente passará a ser o patrão dela, mas ela acha que ela vai controlar, né, todos os desejos dela, e isso não é verdade, né? O segundo motivador das pessoas construírem um empreendimento é principalmente também status, pessoal. Status é um fator que você vê que as pessoas têm como desejo por trás de empreender, né? Então, esse fator status, também relacionado a comparações, relacionado à inveja, isso pode ter múltiplas características, como por exemplo, a pessoa que acaba empreendendo porque acreditava que o patrão dela tinha bens materiais, tinha carros, ou tinha coisas, né? Então é um desejo baseado em comparação. Ou o ex-patrão dela, ou então vizinhos, ou sei lá pessoas que ela conheceu e que ela imagina que tem um status, né? E realmente ter um CNPJ traz poder. Realmente traz, né? Então esse desejo mais baseado em comparações materiais, mais baseado na inveja, é um dos motivadores, né, que faz com que as pessoas empreendam. O terceiro, pessoal, é o senso de dever. O senso de dever, pessoal, ele está baseado em fatos, coisas que a pessoa viu, ou ouviu, ou sofreu. Então, por exemplo, vai desde perda de um ente querido, e ela aprendeu com aquilo e resolveu empreender baseado naquilo, problemas de saúde, problemas pessoais, problemas que ela presenciou com outras pessoas, coisas, pessoal, que trazem para essa pessoa o senso de dever, é como, por exemplo, modificar a experiência de vida das pessoas, modificar a experiência com produtos das pessoas, encontrar formas de tornar os produtos mais acessíveis, levar produtos para as pessoas terem outras experiências de vida. Então esse é o senso do dever, que está mais relacionado a traumas, que está mais relacionado a superações do próprio empreendedor, né? E o quarto e último na hierarquia, o sentimento, né, espiritual, de empreender como algo que vem do espírito. Então, além do senso de dever, né, as pessoas que empreendem porque sentem um chamado para a vida também possuem um comportamento meio evangelizador, um comportamento um tanto quanto assistente social, né? Essas pessoas têm a tendência a criar, por exemplo, novas situações, né? Culturas disruptivas, produtos disruptivos, mudar os rumos às vezes de uma sociedade, né? E no limite, né, pessoal, salvar a humanidade, né? Aquela característica que algumas pessoas têm de querer salvar, né, com um determinado produto, uma determinada ideia, uma determinada prestação de serviço, chamar a atenção às vezes de um país inteiro, de uma cidade ou até do mundo inteiro para mudanças que são necessárias e que são muitas vezes ignoradas pela maior parte da população. Então, pessoal, esses são os 4 conceitos hierárquicos em que as pessoas
sentem ao empreender. Então analisa aí dentro de você, porque esses 4 desejos podem estar aí dentro de você.